a má formação das faculdades, das universidades e não entrega o profissional preparado para o mercado. Se preparasse, a gente não precisaria nem existir. O que é o mercado de construção hoje? São arquitetos que não sabem projetar, engenheiros que não sabem construir, e aí o mercado fica aquela lacuna gigante, né, de amadorismo, e os clientes com medo de fazer obra. Porque tudo é obra. Esse estúdio que a gente teve que ter sido feito uma obra. Provavelmente, se a gente conversar 15 minutos com a pessoa que fez a obra, ela vai contar 10 histórias trágicas de fornecedores que deram errado, de equipamentos que não funcionaram, de instalação que precisou ser refeita, enfim. E isso é a realidade de qualquer, de uma reforminha a uma casa de alto padrão. Eu sou o Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais. E no episódio de hoje do VDcast, você vai conhecer a Rafa e o Alex. Eles são fundadores do Bora na Obra, uma escola online que já treinou mais de 30 mil arquitetos e engenheiros. E aí, Rafa, e aí, Alex, se apresentem pra galera do VDcast. Que alegria estar aqui com você, Vitor. Finalmente, né? Pô, muito bom. Tantos anos juntos aí, né? E nós somos, como você falou, arquitetos, nós somos construtores. A gente tem o Bora na Obra, que desde 2016 vem ajudando arquitetos e engenheiros aí a viverem melhor da profissão. Hoje, o mercado de arquitetura e de construção, de engenharia, a maioria dos profissionais ganham menos de R$ 2.500 a R$ 3.500 por mês e muitos acabam desistindo, virando Uber, né? A gente tem no Brasil a maior frota de engenheiros Uber. E hoje, essa é uma missão que a gente tem, né? De resgatar esses profissionais que geralmente amam muito o que fazem, porque trabalhar com projeto e obra é tão maravilhoso que a gente nunca parou, né? A gente continua até fazendo isso até hoje. E é apaixonante e as pessoas ficam muito frustradas. Então, são carreiras que têm muita expectativa, geralmente os pais, a família espera muito, a própria pessoa espera muito, e quando ela cai no mercado de trabalho, ela não consegue, né? Então, a gente está aí para ajudar. É isso aí. E a gente passou por isso aí, né? Obrigado pelo convite, primeiramente. É uma alegria estar aqui contigo. E a gente passou por tudo isso, né? Aquela fase inicial ali de profissional, sem expectativa, sem entender do mercado, sem visão empresarial, sem visão profissional, né, Rafa? E o mercado nosso, ele é muito amador, né? O mercado de construção hoje, ele é muito amador. Então, uma das bandeiras que a gente levantou é de fazer essa inversão, né? Que o mercado hoje é mais de 82% informal. Nossa. E a gente está falando de todas as esferas, né? De padrão de, vamos falar assim, né? De padrão de acabamento, de faixa social, né? Seguramente todo mundo que está ouvindo a gente agora já passou, já ouviu falar de uma experiência traumática de obra. Sim. Né? As pessoas evitam obra. Que o orçamento é X e depois sai por 3X. Isso aí. O planejamento da obra era para durar 3 meses, vai para 9, né? Isso. Custa 3 vezes mais e leva 3 vezes mais tempo. Isso é o conhecimento padrão. É o senso comum. E você ensina os seus alunos a fazerem diferente isso? Fazerem diferente. Entregar a obra no prazo, dentro do custo e, consequentemente, serem reconhecidos no mercado, né? Terem um diferencial, conseguirem atingir melhores clientes, viverem com dignidade. Resgatar aquilo ali que é o essencial. O arquiteto, principalmente o arquiteto, foi uma das primeiras profissões no mundo, né? E o arquiteto, ele era muito valorizado. O arquiteto, ele tinha um lugar do lado do rei. A arquitetura, ela é tão importante que o Império Romano se tornou o Império Romano através da arquitetura. As pessoas acham que era pelo exército, mas antes de mandar o exército, eles mandavam o arquiteto. E aí o arquiteto ia, e aí ele fazia toda a implantação da cultura. Então ele construía um coliseu, construía um palácio, construía o teatro, construía tudo. Aquela população se rendia à cultura, desejava a cultura, e aí vinha o exército. Então eles não tinham que guerrear muito. E aí o arquiteto foi se perdendo, a Revolução Industrial veio, né? Foi um momento ali que o arquiteto saiu, falou, isso aqui, vocês querem fazer rápido? Não, rápido eu não faço. O arquiteto é artista. Aí subiu num palanquinho e falou, não me misturo com essa gentalha. Aí vieram os engenheiros, pegaram o mercado. Nisso a arquitetura se perdeu, a engenharia perdeu muito, porque a engenharia, ela é a materialização da arquitetura. Sim. E aí, quando você pega um engenheiro que não tem uma formação artística, cultural... Ele não dá conta, não. Aí vai fazer um monte de caixote. Ele não tem o que precisa, né? Exatamente. Então, as e duas o arquiteto profissões... não tem o que precisa que o engenheiro tem. O engenheiro não tem o que precisa. Antigamente tinha. Era uma profissão única. O arquiteto, ele era o construtor, ele era o mestre de obras. A engenharia surgiu mais ou menos na Revolução Industrial. Hoje, a sinergia entre os dois, ela é essencial. Né? É aquele mutualismo, né? Essencial. Um não existe sem o outro. Não existe sem o outro. Exatamente. Mas não é bem assim. Geralmente, arquiteto odeia engenheiro odeia arquiteto. Porque é uma ideia ruim, É uma né? rixa. É uma ideia ruim.
Se a galera entendesse que não é um contra o outro, mas sim todo mundo junto, né? É. O arquiteto e o engenheiro e Sim. o cliente, né? Mas isso é o que a gente fez na comunidade Pedrada. E como é que A foi comunidade esse movimento? Pedrada, o movimento, a gente aprendeu muito com você, né? De criação de comunidade, de movimento, de juntar pessoas boas. Eu lembro que quando eu entrei pela primeira vez na mentoria, eu falava isso pro Alex, eu falava, cara, o Vitor, ele tem uma capacidade de reunir pessoas boas, porque ele fala muito dos valores dele. E a gente passou a falar dos nossos valores, a gente começou a trazer pessoas que tinham esse senso de pertencimento. Aquele livro Tribos, né, Tribos, do Seth Godin, foi também uma grande inspiração. E É bom o livro, foi um né? pouco natural a coisa. Quando a gente leu o livro, a gente falou, a gente já tá mais ou menos nesse caminho aí, já estamos criando isso. Mas hoje a gente tem realmente um movimento. O pessoal se ajuda. É bonito, cara. É muito legal. Assim, os nossos alunos, eles falam, Arquitetos hoje os ajudando meus... engenheiros e dividindo clientes e, sabe, aquela condução saudável ali com ética, sabe? É tudo às claras, tudo transparente, ninguém puxa tapete de ninguém. E os nossos alunos, eu lembro de um que postou uma foto, assim, um videozinho do aniversário dele, ele comemorando o aniversário e a mesa inteira, praticamente, era um ou outro familiar dele, a mesa inteira era Todos de os outros alunos Alunos. da nossa Que ele comunidade. conheceu dentro da... E aí essa legal, galera né? hoje, assim, todo mundo fala, os meus amigos hoje são da comunidade Pedrada. Cara, Os isso meus é muito amigos, lindo, é né? muito O pessoal legal. tira férias e vai pra casa do outro na Bahia, vai pra casa do outro, sei Quando a não. galera começa a casar entre si e um vira padrinho do filho do É. outro. Nós isso aí. somos padrinhos Eu tô do filho do Felipe Lima. Eu tô ligadaço. conheci o Felipe dentro da mentoria, né? Exatamente. É exatamente isso daí. Massa É demais. muito legal, muito E aí legal. tá vindo mais bebê, né? Tá vendo? Quarta filha. Pra galera que tá vendo na internet, quem não conhece fica pensando, e essa barriga aí? Ou quem não tá ouvindo, tá só ouvindo, né, tem gente Vitor? que tá só ouvindo, ainda não nem fala da barriga. Mas quantas semanas? 37? Vai fazer 37. Depois de amanhã, na verdade. Quase. Vai acabar essa história aqui no meio do podcast. É uma possibilidade, vai Sempre ser correndo pra sempre, né, cara? De repente eu tava saindo do carro e deu uma mini contração. Aí o Alex olhou pra mim e ele fica muito apavorado. O que houve? Fica Só uma apavorado, não. contração. Cuidando, né? Não, eu falei assim, não, vamos pro hospital, né? Tipo assim, Não, vamos. mas ele fica tenso. Eu não posso resmungar de madrugada que ele fica. O que houve? Não, tá tudo Vocês bem, estão é no o quarto, natural. né? E o rolê é diferente, é muito diferente. rápido, né? Muito rápido. Dizem né? que Igual- acelera um pouquinho, não sei. Eu nunca passei pela quarta. Tamo pela primeira vez, vamos ver. Que massa. Vamos ver, vai que é hoje, né? Vai que é hoje. É isso aí. Isso é incrível, né, cara? Isso é incrível, isso é Mas incrível. beleza. Olha, você falou aí da frota, a maior frota de engenheiro Uber que tem. E, cara, vamos falar aqui a real. Ser Uber não tem nada de errado. Nada é de muito errado. legal. E, cara, tem um monte de gente que ganha vida assim, é feliz, então vamos Sim. deixar isso de lado, né? Agora, o cara que estudou quantos anos lá? Pra 5 ser a engenheiro? 6. 5 a 6 anos. Não era a meta de vida, nem o Não desenho era. dele, muito menos o sonho dele, dirigir o carro. Esse Não é o era. Então, o ponto. motorista é uma excelente profissão. Só que, cara, o engenheiro, ele não estudou os 6 anos para isso. Exato. Ele poderia ser, mesmo Uber, e ganhar o mesmo tanto, sem ter passado por isso. Então, Exato. cara, só deixando de lado isso aqui, né? Sim. Pra galera do cancelamento, né? Ah, sim. Mas assim, o cara, ele acreditou no sonho. Eu vou me formar numa boa faculdade, vou ter boas notas e vou passar no concurso público, ou vou conseguir um bom emprego, ou vou empreender na área. Inclusive, o piso salarial para engenheiro é alto. Quanto que é? Geralmente a expectativa é de 10 salários mínimos, de 8 Que é salários quanto? Nem mínimos. sei. Vai dar mais ou menos uns 9 mil reais. Pronto, Mas Tá por aí, exatamente. Só que você eu veio sei, falar mas- aí que o cara ganha 2.500. a média, então, como é que a é isso? média do arquiteto é R$ 2.500 reais, 80% dos arquitetos hoje ganham isso. E o engenheiro, R$ 3.500 reais. Só que como que a média ganha abaixo do piso? É porque tem essa informalidade. O cara não é contratado como engenheiro, né? não. Ele é contratado... Não, e ele muitas vezes é autônomo, E tem uma, ele e faz o quê? e tem uma discrepância também, vamos lá, a gente sempre fala a má formação das faculdades, das universidades e não entrega o profissional preparado para o mercado. Se preparasse, a gente não precisaria nem existir. Pronto. Esse é o grande ponto. Então, se há Você essa- existe na ineficiência do ensino acadêmico. Exatamente. E não é só engenharia e arquitetura, Não, né? não, todas as áreas. Todas as áreas. Então, havendo essa discrepância entre o que o mercado precisa e o que as faculdades estão entregando, Tem espaço. Não tem como, assim, se for pensar financeiramente, né, hoje que a gente tem algumas empresas na área, né, de arquitetura, de engenharia, de construção, a conta não fecha, porque aquele profissional não entrega o que a empresa precisa para Isso. ganhar o salário mínimo, né, para ganhar o piso salarial, aliás, né, perdão. Mas para ele ganhar o piso salarial, ele teria que ter uma entrega técnica mínima, sair Que da não tá faculdade vindo. que ele, ou seja, ele entra para aprender. Ele tá entrando na Quase tinha que pagar. ele tinha que pagar.
Sim. Ele tinha que pagar. Então você A entra numa gente incorporadora, recebe você entra numa muitas. construtora e o engenheiro recém-formado ali e tal, o cara não sabe. Com certeza o mestre de obra, um pedreiro mais experiente, bota o cara no bolso. Essa é a grande verdade. E não sou engenheiro, Só não, que arquiteto o cara também. tem ego, né? Ele não vai falar, ele não vai assumir, né, também, né? Aí tem Não. um monte de doideira, né? Aí É. muitos desistem por causa disso, porque não querem ter que lidar. A maioria dos engenheiros acabam não fazendo, não executando obra porque não tem a capacidade técnica e aí tem vergonha Isso é mais de 80%. viu? de chegar na obra e falar assim, eu não sei isso, porque as pessoas esperam. Você tem, por exemplo, você tem um primo engenheiro. Qualquer problema que você vai ter na sua casa, você vai querer a opinião dele. E aí ele não sabe da opinião. E ele não sabe tecnicamente se aquilo funciona. Então é uma discrepância muito grande entre a expectativa que a pessoa gera em si mesma, o meio gera em cima dela. Muitos dos nossos alunos engenheiros são filhos de mestres de obras que depositaram todas as fichas, porque pensavam assim, não, o meu chefe aqui é um engenheiro, então eu quero que o meu filho seja engenheiro. Aí o cara vai lá e investe, porque a faculdade não é barata, investe ali 5, 6 anos, cria uma expectativa, aquele filho se forma engenheiro e ganha menos do que o pai que é mestre de obras. E volta pra trabalhar com o E pai. aí lá acaba no voltando para trabalhar serviço pesado. como pedreiro, como empreiteiro, enfim. Dá pra não usar a palavra golpe? Porque, cara, difícil, né? parece A gente chama que o de- ensino acadêmico é. é um golpe, muitas vezes. E eu tô falando porque eu estudei Direito. Eu me formei na FRJ, foram 5 anos. E, cara, eu tava numa conversa do condomínio, a galera falando sobre o digital e suas promessas mirabolantes. Tava falando de um grande player aí do digital, e o cara até acusou o cara, falou que o cara é estelionatário. E aí eu tentei entender por quê. E ele falou assim, porque ele promete XYZ e as pessoas não têm esse resultado. Aí eu falei, algumas têm. Alguns. Aí ele, mas a maioria não tem. Aí eu fui falar, e como são as faculdades? A maioria dos Porque- profissionais estão fazendo sucesso? Só que aí vem uma coisa de, mas eles não prometem, né? Tipo, a forma que eles vendem é diferente. Mas será que não prometem mesmo? Porque ninguém entrou na faculdade de engenharia Pra virar Uber. pra abraçar a árvore, nem pra virar Uber. O cara entrou com uma expectativa, ele tinha uma promessa, assim, Sim. tácita, né? Não escrita. É. Porque na faculdade eles conseguiram uma forma de vender que é faculdade, forma-se Vende o engenheiro. título, né? Só que não precisa explicar qual é Não, mas tem, garanta seu futuro. Tem uma coisa meio até aberta. usam isso, né? Mas não é promete aberto, né? faturamento, Não, não igual, promete. por exemplo, Igual o digital promete. tem né? isso, né? Eles se apoiam nessa coisa do piso salarial, não sei o que. Exato. Na verdade, eles se apoiam nessa Cara, isso aqui é o mínimo que cultura você vai ganhar. brasileira do enraizado e bacharelismo. tal. Cara, é isso. O papai e mamãe falou, estuda, tenha boas notas, faça um bom currículo pra conseguir um bom emprego e vai dar tudo certo. Só que, cara, eu chamo de golpe, porque não deu certo, cara. Não funcionou pra maioria das pessoas. Maioria das pessoas. E aí eu mostrei pra ele como que o que ele falou do tal guru lá, cara, se aplica a todo o ensino acadêmico. Aí eu falei, então, eu sou um fracassado do direito, então, porque eu não trabalho na área. Então a faculdade falhou? Você tá dizendo que a FRJ é isso aí que você falou do tal cara? Ele, não. Mas eu me sinto assim com a UNB. E eu fiz o UNB, o Alex também, federal. Eu sinto que é um grande golpe mesmo. Mas assim, é muito mais sobre a gente do que sobre a instituição, né? Se você for parar pra pensar, realmente você consegue declarar, cara, isso aí foi uma enganação. Não tem como, a conta não fecha. Mas aí a gente, né, amadurecendo, você fala assim, tá, foi um necessário pra eu conseguir o meu Porque diploma. é regulamentado, né? Porque tem isso. Eu não Você tenho tem que ter como um pra onde número. Você meio correr, que é obrigado então eu não vou a ficar fazer pensando pra sobre poder isso. atuar na área. Isso. Mas E realmente realmente é um filtro também. E é legal. Acho que é melhor que exista do que não. Sim. Sacou? A gente chama de a indústria do diploma inútil. Pronto. E aí É. entra na parte que, cara, é muito poderosa. Eu fiz 5 anos na UFRJ. E, cara, eu experimentei o direito, né? Eu fui estagiário da primeiro Defensoria Pública, depois da Justiça Federal. Depois eu fui pro lado negro da força, nada de lado negro, mas assim, eu fui pra iniciativa privada, eu fui pro escritório e tal. E eu tentei ver isso. E, cara, lá no escritório me marcava muito que tinha, às vezes, um advogado que tinha mais anos de experiência, mais tempo de casa e ganhava um tanto. E às vezes chegava um advogado mais novo na casa, mais novo na carreira, com menos experiência, e chegava como sócio. Resultado, né? O que é resultado? Habilidades que não Cara, são... habilidade. Traz cliente, Cara, traz traz negócio. Agora não foi no ponto lá. É. Às vezes o cara que Ele estava tá mais trazendo tempo e faturamento ganhava pro menos, escritório. ele era tecnicamente o melhor advogado, Aham. conhecimento jurídico superior. E o outro cara, ele traz cliente. Traz cliente. A diferença do cara que é sócio ou não é o cara que chega no escritório com uma carteira Sim. de clientes. Sim. E se a diferença entre o sócio e o advogado que sempre vai enxugar gelo e nunca vai ganhar direito é ter cliente, conseguir capturar cliente, conseguir trazer um cliente, conseguir fechar um contrato, conseguir manter um cliente feliz ao longo do tempo,
trazendo novos negócios. Cara, se isso é tão importante, e não é só no direito, serve pra engenharia, serve pra arquitetura, pra tudo. e todas as Qualquer áreas. modelo de negócio. Me diz então por quê que na faculdade não tem uma matéria sequer. Mas não é interesse deles preparar Que o profissional doideira, pra isso. irmão! É muito doido. A gente é Eles formado querem- pra ser empregado. E eles formam a gente também pra gente continuar na esteira deles, de pós-graduação, de Isso, mestrado, isso. de doutorado. Isso. Tanto é que no Brasil também um dado alarmante é maior taxa de doutores desempregados do mundo. Do mundo. Meu Deus. A maior taxa de pessoas doutores. Então aquela uma- coisa que falava, quanto mais diplomas você tem, maior a sua faixa salarial. Mentira. Não Não é. terra, mentira. Não, uma vez entrou a gente faz um processo seletivo que ele é baseado primeiro numa aplicação pra gente conhecer a pessoa, entender, né, um pouco mais do ser humano, depois a gente olha currículo, portfólio e tudo mais. E aí uma vez entrou uma arquiteta num processo seletivo e ela tinha uma pretensão salarial de R$10.200, era uma coisa bem específica assim. E aí eu fui ver as habilidades dela, né? Ela tinha pós-doutorado. Ela nunca tinha trabalhado em um escritório. Nunca, não sabia detalhar um lavabo. E tinha uma expectativa salarial pro primeiro emprego da vida dela de R$10.200. Seguramente. Acreditou no conto da era isso não, carochinha, Era né? 12.800. Era uma coisa muito específica. Eu falava assim, entendi. Mas e os 800? Por que 800? Não, ela era muito específica. Já ela fez alguma Conta, conta, assim, assim, isso aqui vai ser livre, isso aqui eu vou pegar pra queimar no shopping. Entendeu? sei lá. Então, assim, é um desalinhamento entre a E como é que tu realidade e vira a pra essa pessoa e expectativa. fala, ei, deixa eu te contar uma coisa. Pois é, não é assim que O que funciona, você fez né? foi inútil. É difícil, né? Difícil, né? E às vezes não é, assim, na nossa área, por exemplo, se você faz uma especialização em segurança de trabalho, às vezes em gestão de obras, for uma boa Faz especialização. valer mais seu passo. A gente está dando esse passo agora de fazer uma pós-graduação, inclusive, para conseguir trazer, né, para essas pessoas que estão buscando muito diploma, um diploma que gere resultado, né? Mas a verdade é que assim, se você for realmente atrás de uma instituição séria, Não vai achar, né? é difícil, mas hoje com o digital eu vejo muitas pessoas criando especializações muito mais interessantes, né? Isso. Mas pessoas graças que vêm ao do digital, mercado, né? graças ao digital, que são pessoas da prática, não é a pessoa que quer construir carreira acadêmica. A gente fez um curso de gestão de obra, o Alex, há uns anos atrás, e era assim, vergonha alheia do professor. Ele contava umas histórias que você falava, cara, esse cara nunca pisou numa obra na vida. Ou se Porque, pisou vamos foi há lá, 40 vamos anos lá, atrás. entre nós aqui, entre nós. E, cara, esse episódio tá polêmico. Se o cara fosse bom mesmo, ele tava lá ganhando quanto por hora que o professor ganha? Não Pouquíssimo, sei. cara. Ah, mas tá por missão, tá por propósito. Tá não. Tá, não. Não é o caso, não. Então, acontece que o ensino acadêmico, da forma que é desenhado hoje, você é treinado pelos profissionais que deram errado. Exato. É até doloroso falar isso, mas é verdade. Então, é só você voltar no tempo e lembrar dos seus professores. E alguns são brilhantes, tá bom? Eu sou Sim. grato até hoje. Mas, cara, tem uns que, bicho, o cara não devia estar ali não, Frustrado, cara. né? O cara não A devia gente- estar ali não. a gente já Aí foi vira um cara chamado, né? amargo, um cara ruim. Cara, sinistro demais. A gente já foi chamado pra fazer parte de corpo docente, assim, de Só que é difícil fazer a pós-graduações conta e tal. fechar, né? Só que a gente, poxa, não vale a pena. Com as nossas empresas, a gente tinha, falei, pô, vou parar de fazer isso aqui, que eu já tô ajudando pessoas ali, Isso. ajudando profissionais, tô ensinando. A gente tem muito conteúdo gratuito também na internet, a gente dá aulas, a gente faz, né, a gente tem livro, a gente tem plataformas e tal. Assim, eu já tô ensinando do lado de cá. Pra A que que eu missão já tá eu cumprida. tô cumprindo a missão aqui. Então, pra que eu vou sair daqui? Que eu tô falando o seu com senso de milhares. propósito já tá sendo alimentado, você já tá cumprindo Eu sua vou pra uma missão. sala de aula ali pra falar pra 30, 40 pessoas que às vezes nem desejaram a minha presença ali, estão ali pelo diploma, que isso acontece muito, né? Não escolheram, né? Não escolher, cara, tem muito isso, né? A gente tem essa coisa do bacharelismo, é tão forte que eu lembro de um caso de um garoto recém-formado, engenheiro, tava lá no escritório e tudo, e aprendendo, né? Ali com a gente e tal. Aí tava crescendo, né? Beleza. Em determinado momento ele falou assim, olha, vou sair, queria agradecer a vocês a oportunidade e tal, porque vou fazer uma pós-graduação fora, meu pai me ofereceu aí e tal, vou fazer. Aí eu virei pra ele, pô, cara, parabéns. Pós-graduação de quê? Não sei. Mas tu vai fazer o quê com esse conteúdo? Vai fazer Não uma sei. pós. Quem vai Fazer te uma ensinar? pós. Mas quem são os professores, assim? Quem é que tá envolvido lá, assim, tal, pá? Não sei. Então, assim, o cara tava indo para outro país, em vez de estar aqui crescendo, em vez de estar aqui aprendendo, se inserindo no mercado, ele tá indo passar 2 anos fora num país, sei lá para fazer o quê, para aprender o quê, para usar para quê depois Alguém disso. que ele não escolheu, que não sabe Alguém- o que é, mas agora ele volta com uma pós. E, cara, ele tava empregado, né? Ele tava trabalhando com você. É menos pior. Porque o que eu vejo lá no direito, né? O cara não conseguiu passar para concurso público nenhum. Se passaram 10 anos, ele percebeu que não conseguiu passar. Porque antes disso, ele A ficha acha que caiu? tá no caminho, né? Ele não conseguiu também trabalhar em nenhum
escritório, ou seja, não foi absorvido no mercado de trabalho. Sim. Ele também não conseguiu pegar os casos dele. Então ele falhou, né? Em passar no concurso, ele falhou em ser empregado e ele falhou na iniciativa privada de empreender e ele fechar os clientes. Sim. Beleza? E aí o que acontece com esse cara? Papai e mamãe pagam mestrado, de preferência em outro país. Porque aí o filho continua sendo um inútil parasita. Só que aí nas conversas, na hora de falar do filho, ele fala assim: minha filha Tá fazendo minha mestrado filha tá fazendo fora. mestrado em Portugal. É. E aí esconde o fato de que, cara, ela não coube em lugar nenhum, ela deu errado. E esse cara, né, essa profissional que vai voltar pro Brasil com diploma de mestrado, de Achando que doutorado, merece um e vai cargo. entrar nas universidades E vai ensinar. e vai ensinar os profissionais que vão sair como... Irmão, eu É isso, conto, a você conta não conta. fecha. Que vai dar errado essa parada. Vai dar errado, cara. Surreal, irmão. Já deu, né? É uma Na pirâmide. verdade, já É educacional. uma pirâmide educacional. É. E se a gente voltar isso aí pro mercado, né? É tipo assim, isso aqui a gente tá falando só da preparação indevida desses profissionais que vão pro mercado. Ou seja, o mercado só é o reflexo da má preparação prévia que houve ali. Ou seja, o que é o mercado de construção hoje? São arquitetos que não sabem projetar, engenheiros que não sabem construir, entendeu? E aí o mercado fica aquela lacuna gigante, né, de amadorismo, e os clientes com medo de fazer obra. Né? O cliente, tipo assim, ele evita ao máximo fazer Isso. obra. O cara vai pra Disney, troca de carro, ele Eu faz prefere qualquer ser coisa. internado no hospital do que fazer uma obra. Exatamente, exatamente. A gente fala assim, nossa, a gente trabalha com obra, vocês são doidos, né? Aquela coisa. A gente não, cara, mas é porque não precisa ser dessa forma. Não digo que não há desafios. Sim, eles existem, etc. Sempre Mas vai. isso é igual a guerra pro soldado, cara. O soldado dorme na guerra, cara. Tu acha que ele vai passar 2 anos numa guerra sem dormir, sem comer? Ele dorme, bicho, é o seguinte, eu vou dormir, tu me cobre aí, aí eu acordo, a gente se reveza aqui e beleza, e vamos ganhar essa batalha aqui, tá tudo certo. A gente na obra, a gente tem planejamento, tem controle, tem gestão, tem profissionalismo para lidar com aquelas coisas de uma forma muito normal. A gente abate o inimigo. Cara, tá tranquilo. O cliente não precisa ficar sofrendo com isso. E O problema é que agora o cliente está inserido na guerra, né? Como ele não tem engenheiros capacitados, arquitetos capacitados, tá ele junto com o mestre ali no front ali, tendo que resolver tudo, nada, entendeu? Não. E a mão de obra, que é um grande problema, né? Os fornecedores também, tá tudo tão, o pessoal tá tão acostumado a ser ruim. Esses dias eu tava conversando com um cliente, inclusive do Rio, e aí ele falou assim, eu falei, como é que foi a sua experiência na construção da sua casa, que ele já tinha construído? E ele falou assim, nada além do esperado, uma tragédia. Ele falou rindo, ele falou assim, não, quando virou eu comecei, normal, né? Eu já ele estava falou, preparado. quando eu comecei, eu falei pra minha esposa, eu falei assim, amor, a gente tem que se preparar pro pior, porque vai ser o pior. Então, tudo que acontecia, a gente dava risada, a gente entendia que era aquilo ali mesmo e tudo mais. Essa é uma postura boa de lidar com o caos, né? Mas não não precisava ser ser assim, não precisa ser Não assim. precisava. Então, a gente tem como, né, cercar. A mão de obra, ela é muito desqualificada, porque o Brasil tá em crise. O que acontece? A construção civil vai para o lixo. Brasil, né, subiu, a construção civil sobe. Então, o mercado da construção civil é onde absorve a maior Responde mão muito de rápido, obra né? e responde é muito rápido, porque é a mão de obra que é realmente assim, é muita gente, é o operador, é o cara que às vezes é ex-presidiário e vai trabalhar na obra. Então, você tem muita gente. Piada segunda-feira não é dia de obra, né? O cara, segunda-feira é o dia da ressaca, segunda-feira. Então, assim, é com essa mão de obra que os clientes muitas vezes têm que lidar quando eles não têm um profissional que estão ali intervindo. É lógico que tem pessoas maravilhosas. A gente está fazendo uma casa agora no interior de Santa Catarina, até do Arno, né? Massa. Você conhece. O Isso, Arno, casa. a casa dele, assim, Cinema. eu falei para eles, gente, Madeira. Santa Catarina, no interior, a mão de obra é diferenciada. A gente foi para lá, eu pensei, eu queria vou morar lá lá, para... cara. Falei, eu vou meter o bedelho, né? Porque a gente vai estar fazendo a execução da obra, tem um engenheiro nosso lá, e a gente foi para fazer a última vistoria ali antes de finalizar a obra. Falei, vou apontar todos os defeitos, que é o que eu faço no dia a dia das obras mais próximas aqui. Aí o Alex tá mais na frente disso, né? Cheguei lá, não tinha o que falar. Meu Deus. De tão impecável que é a mão de obra. Assim, o cuidado, o capricho. E por quê? Vocês se É perguntaram? uma questão cultura. cultural. Cultura, total. Eles encaram o trabalho deles com um ofício, com muito orgulho. É de pai pra filho, de pai pra filho. É uma geração, não é aquela coisa, Você vê eu virei o amor do pedreiro cara sentando, por... o amor do cara sentando ali o porcelanato, e ele faz vídeo, ele mostra, sabe,
né, o capricho dele fazendo o ralo oculto ali e tal, e sabe, todo É, Como é que replica isso aí? Como é que é? Então, o ser humano, ele não é replicável, mas a gente consegue replicar. Tanto é que a gente Comportamento entrega é, hoje, né? a gente consegue Processos, entregar obras no Brasil inteiro com uma qualidade muito alta, baseado em processos. o que o Então, McDonald's fiscalização, a parte de gestão das pessoas, ter ali alguém com um olhar refinado, analisando cada uma das etapas, fichas de verificação de serviços em todas as etapas. Manual de operações. Manual de operações da empresa. Então, tem processos, né, que vão... É o mito do empreendedor, purinho ali. A gente aplicou o nosso método hoje, método de gestão de obra, ele é baseado em método de franquia, que a gente vai enxugar o processo, deixar ele o mais eficiente possível, para que dependa muito pouco de pessoas. Dependa muito mais dos processos. O McDonald's fez isso, né? Eles estabeleceram um padrão de qualidade, né? Aquela coisa de casar o produto ali com o público ideal, estabeleceu o padrão de qualidade que eles queriam atingir, um processo muito forte que dependa cada vez menos de pessoas extraordinárias. Então você vai no McDonald's, cara, você vê Não que tem às vezes genialidade nas Não, pessoas, não. tem nos processos. nos processos. Aí você vai no McDonald's aqui em Brasília, você vai lá no Rio, você vai em mesmo. Miami, é o mesmo. Você come e fala assim, cara, não é possível, o cara consegue manter isso aqui. Consegue. E hoje, como a gente tem alunos no Brasil todo, né, inclusive outros no exterior, mas principalmente no Brasil, a gente consegue ter sempre alguém para cuidar dos processos na ponta da lança ali, entendeu? Que massa. Você falou dos alunos no exterior. Sim. E aí, vocês já estão em quantos países com o negócio de educação de vocês? Já estamos em 29 países. Uau. 29 países, a gente tem alunos aí já aplicando o método e tendo muito resultado. Transformação de vidas, né? Países Isso que é nem muito tem legal. no Não, OR, não né? tem no OR. Eu olhei para aquele, né? A gente recebeu País um é prêmio, esse? a gente recebeu o prêmio lá da Hotmart, né? Onde a gente comercializa os nossos cursos, treinamentos e tal. Aí, de repente, cara, aquele mapa, né? Passaram a lista pra gente dos países, as tarraxas ali pra gente colocar bonitinho, né? Foi E tal. muito legal. Aí eu olhava assim, falei, que acho de país é esse, mano? Não tinha no OR. Eu não aprendi isso. Muito legal, muito legal. Muito bom, a gente ficou muito orgulhoso. A gente né? já ficou encontrou muito alguns orgulhoso. alunos, a gente já encontrou alunos na Califórnia, já encontramos alunos em Orlando, em Miami, ali nos Estados Unidos. Tem muitos alunos nossos já aplicando a metodologia e muitos nos dão feedback de, cara, o que vocês ensinam é o que funciona aqui. E a gente não foi lá buscar, a gente foi desenvolvendo internamente aqui, mas depois com essa troca, né, a gente viu que realmente o que a gente faz é tecnologia de construção mais eficiente, processos organizados, transparência, que aqui no Brasil você vai contratar um escritório, uma construtora, você não sabe quando você vai receber seu projeto, você não sabe como que vai ser a obra, você fica nas cegas, né? Então, esses dias eu estava conversando com uma outra cliente que ela falou, eu contratei uma arquiteta uma vez e aí ela me entregou a primeira etapa do projeto e sumiu, e desapareceu, e não me dava notícia de quando era. Eu falei, gente, é tão óbvio isso, é uma coisa tão simples, por que as pessoas fazem isso, né? Falta de vontade, caráter, não sei, mas a gente não, a nossa comunidade, os nossos alunos, inclusive para quem está assistindo a gente vai fazer um merchan, quer procurar um aluno do Bora na Obra, nós temos uma plataforma para vocês encontrarem alunos do Bora na Obra na sua cidade, que é o Bora Conecta. Nós também atendemos hoje obras e projetos no Brasil inteiro, mas enfim, para quem quiser achar um aluno nosso, tem lá boraconecta.com. É um hub? É. Que maneiro, cara. É gratuito, qualquer pessoa consegue acessar lá, né? Lógico, os nossos alunos, eles estão lá, eles têm categorias. Tem alunos que são certificados no método Bora na Obra, tem alunos que são assinantes do Bora na Obra, Cliente. que são alunos, né, que estão mais iniciantes ali, mas você consegue achar alguém que foi treinado ali pela gente, né? Que tem uma chance maior do que no mercado, né? Com certeza. Alguém que não investe em conhecimento dessa forma. Sim. Exatamente. Exatamente. Cara, que massa. Então, hoje tem mais de 2.000 já profissionais cadastrados. A ideia é que a gente consiga, né, capacitar eles e cada vez mais cadastrar para dar essa possibilidade para a sociedade mesmo. Porque tudo é obra. Esse estúdio que a gente teve que ter sido feito uma obra. Provavelmente, se a gente conversar 15 minutos com a pessoa que fez a obra, ela vai contar 10 histórias trágicas de fornecedores que deram errado, de equipamentos que não funcionaram, de instalação que precisou ser refeita, enfim. E isso é a realidade de qualquer, de uma reforminha a uma casa de alto padrão. Às vezes a gente pensa, né, igual o Alex estava falando, não, só acontece coisa errada em obra de gente que não tem condição. Não é. Não Os mesmo, problemas, né? inclusive, são maiores, né? E mais caros, né? As casas no Alphaville da vida e tal, tu vai ver a casa tá precisando de reforço no meio da construção, né? Porque viga que não tem pilar, que morre é um na mercado parede. que é infinito. Construtor que some, né? Tem muita Eu descobri história. que tem um mercado de portas de luxo. Eu não sabia que isso era uma coisa. Eu descobri agora recente, cara. Tem portas de luxo. Portas milionárias. Sim.
E portas milionárias A gente já mal botou uma instaladas porta de que caem 80 também. mil. A gente já botou uma porta de 80 mil reais numa casa. Uma porta de 80 mil reais. Interessante. E né? barata, né? Barata. Barato. Barata. Ele tá falando de porta de milhões, pô. Existe. Cara, Não, lógico. eu descobri que existe tudo. É. Eu descobri que existe. E aí a pessoa, você pega um material desse, coloca na mão de uma pessoa que não tem a capacidade técnica, Isso. Nem entende o que tá trabalhando. não entende ali realmente, né? Você joga às vezes dinheiro de uma vida. Às vezes a pessoa vai construir a casa dela, é o dinheiro da vida dela. Ela tá ali juntando a vida toda, tem toda uma expectativa para aquilo. De repente ela se vê jogando dinheiro no ralo, né? Então é muito frustrante. O que a gente vê de gente E que arriscando o seu patrimônio, sua Exato. vida às vezes. Não, Sim. muitas pessoas terminam uma obra e querem vender a casa para se ver livre das histórias. Casais que se separam, cara, por conta da obra. Nível de Deus. estresse da obra. A gente ouviu isso de muitos clientes. O que seria do meu casamento se não fosse o Bora na Obra? Assim, muitos. A gente tem isso gravado, assim, com vários clientes. O que seria do meu casamento se o nível de estresse é tão alto? Porque toca no financeiro, toca ali na questão do convívio familiar, né, dessa coisa de realização de sonhos, de frustrações, alinhamento de expectativas, né, e tal. Então é um momento muito delicado. Então a gente realmente precisa estar preparado para lidar com algo que é muito valioso. Seja os negócios, cara, vou montar uma empresa, vou montar um escritório meu, um advogado, né? O cara tá ali, cara, tô me posicionando, vou pegar recurso, vou pegar um empréstimo, vou montar uma sociedade com um colega, a gente vai montar um escritório top, a gente vai se posicionar, imagina. O cara vai dar esse passo, investindo, acreditando ali, a construtora que tá fazendo a parada ali, vai lá e bota tudo por água abaixo, perde, né? Perde Outro investimento. Meu Deus. É golpe, né? Não É deixa de ser um muito golpe, né? triste mesmo. E todos saem perdendo, né? Esse aqui é o grande lance. Quem ganhou, quem perdeu. Todo mundo ganhou. Ninguém Todo mundo perdeu, quem perdeu. perdeu vai ganhar. Quem ganhar não vai perder, vai ganhar. Muito bom. Né? Não E começa olha- a fazer conta também, né? De É. percentual de nada, deixa quieto. Né? Mexe com isso não. Mexe com isso não. E ó, casal, hoje vocês construíram um ecossistema completo. Essa é a real. Com a comunidade Pedrada, com o Bora na Obra, e agora caminhando em direção de pós também, que vocês estão olhando Sim, para isso também. E o hub lá, Conecta. Bora conecta. Bora Conecta. Cara, lá atrás, em 2016, quando vocês olhavam para o futuro, vocês conseguiam vislumbrar isso? Não. Como é Não, ver não. essa visão acontecendo antes dela ter sido vista, né? Porque então não teve a visão em 2016. Não O que teve. aconteceu foi que vocês foram fazendo, vocês foram vivendo. Como é que foi esse processo? Cara, isso é aquilo. No lugar que a gente está hoje, né? A gente olha para trás assim com muita gratidão, porque a verdade é, os planos de Deus são sempre muito maiores do que o que a gente pode imaginar, né? Então, a gente vai lidando com boas pessoas, né? Lá naquele iniciozinho você apareceu, né? Deu super norte pra gente ali. Nos acompanhou há muito tempo nas mentorias, dando uma orientação para Rafa. Rafa sempre falou, cara, impressionante a clareza que o Vitor tem para as coisas, né? Direcionamento. A gente agradece muito. E você também nos conectou com muita gente importante que fez a diferença para a gente também na nossa jornada. Então, basicamente é isso. É a gente estar buscando, lógico, a gente sempre fala que a técnica ela é nossa obrigação. O cliente não pode estar preocupado se eu sei ou não sei fazer construção, se eu estou vendendo construção para ele. Isso não faz Ser sentido. bom é o mínimo, né? É o mínimo. O cara tem que ser competente. Mas não é diferencial de mercado, não deveria ser, né? Devia ser requisito mínimo. Mínimo. A gente começa nivelando por aí. O que eu vou fazer a mais? Poxa, eu vou estar conectado com boas pessoas, eu vou ter uma estratégia de negócio clara, eu sei onde eu quero chegar, eu traço metas, eu tenho planejamento, sabe? Eu estou sempre entregando mais do que o que eu vendi para os meus clientes, eu estou sempre naquela posição de transparência, de ética, custe o que custar. Eu sempre falo, cara, eu protejo minha reputação com sangue. Eu não aceito ninguém falar, cara, vou falar do Bora na Obra, vou falar do Alex. Não é que a gente é perfeito, mas eu quero ver você provar que a gente não fez tudo o que podia, até o que não podia, para que isso desse certo. Isso é a nossa promessa, essa é a nossa promessa. E a gente foi passando essa coisa de valores, como vocês estavam falando no início, né? Igual você sempre fez. Cara, a gente começou a verbalizar isso, gritar esses valores, né? Aos quatro ventos, a gente começou a trazer pessoas que, cara, eu concordo com isso aí. Técnica, ela é nossa obrigação, a gente tem que continuar estudando, se capacitando, etc, etc, né? Mas o que vai fazer a diferença é você estar inserido num contexto de ambiência, junto com pessoas que também querem dar esse passo de excelência, de entregar algo melhor para o mercado, de fazer uma mudança no mercado, de não simplesmente se conformar ou desistir, falar assim,
né? Dane-se, eu vou fazer outra coisa, eu vou fazer parte desse bandão dos 80% que vai fazer concurso público, que desiste porque, né, encontrou ali uma barreira de saída das instituições acadêmicas para o mercado, não dei certo, vou embora, vou desistir disso aqui. Não, cara, o que é preciso para a gente dar certo então? É a visão empresarial que a gente não teve na faculdade? É a visão de vendas que a gente não teve na faculdade? Para a gente trazer clientes, para a gente trazer, né, a questão do oxigênio, que são os clientes, que é o recurso entrando na empresa, para que a gente consiga correr atrás de estabelecer processos fortes e ter uma entrega maravilhosa para os nossos clientes. Né? O processo ele sempre vem depois da venda. Quem não tem venda, quem não tem cliente, não tem nada. Ah, eu sou advogado, igual você falou, tu tem cliente? Não tem. Você fracassou, irmão. Porque você não conseguiu nem melhorar as tuas petições, etc., porque não teve um segundo, um terceiro, um quarto cliente ali. Então a gente é muito grato aos primeiros clientes que acreditaram na gente, que acreditaram no Bora na Obra, porque hoje nós somos muito melhores do que a gente era lá no início e a gente está sempre compartilhando essa nossa jornada, esse nosso aprendizado todos os dias com os nossos alunos. Isso aqui a gente fez, não deu certo, isso aqui a gente tomou prejuízo, isso aqui o cliente praticamente me expulsou da obra quando eu terminei a obra. Né? Mesmo eu tirando dinheiro do bolso, mesmo eu fazendo tudo o que podia, mas a obra durou mais do que deveria, a obra custou mais do que deveria, acabou-se ali a amizade, tá tudo bem, né? Vida que segue, vamos tentar fazer melhor nos próximos clientes e a gente compartilha, né? Processo de melhoria contínua que a gente teve o tempo todo, assim, isso faz parte do nosso DNA, assim, acho que a gente não tinha essa visão geral, como você falou, mas a gente sempre teve um princípio muito forte, que é o princípio de modelagem, e a gente deu tempo ao tempo. Quando eu e o Alex começamos nosso escritório, a gente tinha muita certeza que a gente não tinha um plano B. E eu lembro de quando uma vez você falou, numa mentoria, você falou assim, cara, o seu plano B tem que ser muito pior do que o seu plano A. E isso sempre foi uma realidade pra gente, porque eu lembro do Alex falando assim, cara, lembra aquele filme lá do Zezé de Camargo e Luciano? O plano B deles era limpar chão e limpar banheiro. E a gente não tinha um plano B. Nós éramos arquitetos, nós éramos construtores, a gente casado, a gente tinha filho para criar. Então a gente tinha que fazer aquilo ali dar certo. E aí a gente foi atrás, né, de, bom, vamos... O que a gente precisa? Vendas é o oxigênio? Então vamos fazer venda. Como é que a gente faz venda? A gente tem que aprender marketing. Porque venda é oxigênio, marketing é o coração. Que vai bombear o sangue que vai, né? Total. E aí a gente foi estudar isso. Aí nos deparamos com esse mercado digital, mercado de infoprodutos. Legal, a gente consegue entrar nisso aqui também. Então é mais um braço do nosso negócio, que faz todo sentido, que corrobora para todo o resto. E aí a gente ouviu uma palestra há muitos anos atrás, eu acho que foi até da Bel Pesce, né? Que ela, enfim, nunca mais nem vi os conteúdos dela, mas ela, na época, ela falou assim, cara, você tem que ter um negócio, o negócio tem que ser cebola. O que é um negócio cebola? Que ele vai fortalecendo o núcleo. Então isso norteou muito a gente também. Vamos ter um negócio que tudo que a gente fizer vai fortalecer aquele núcleo mais forte. Então a gente foi, inclusive, lapidando a nossa missão, lapidando o nosso propósito, encontrando realmente qual era o centro da nossa vida, onde a gente poderia colocar a nossa energia para realmente cumprir com o que Deus quer da gente nessa missão, né? Que o trabalho é uma forma da gente realmente, né, entregar aquilo que Deus espera, os nossos dons, os nossos talentos. E aí a gente foi enxergando isso, um passo logo ali na frente do outro, e o princípio da modelagem. O que os grandes estão fazendo? Como é que a gente tem acesso a isso? Não é só acompanhando a pessoa no Instagram, você tem que pagar. Você paga para ter acesso. Então a gente sempre pagou para estar perto de você, a gente participa de grupos de mastermind, a gente vai em eventos, a gente virou uma chavinha que você fez a gente virar um tempo atrás, que era ser VIP ao estado de espírito. Ser VIP, tipo, não dá para dar um passo para trás. A gente é VIP, a gente escolheu que a gente vai sempre nas áreas VIPs das coisas. Se não for para ir, é melhor não ir. Porque eu quero me conectar com quem? Com as pessoas do mais alto padrão que eu possa. Padrão então, mental, né? Do padrão mental. Porque a gente vai convivendo com essas pessoas e os negócios vão acontecendo. Então, hoje a gente constrói casas e escritórios de grandes players do mercado digital. Eu lembro quando isso nasceu. Vocês olharam para isso pela primeira vez. Antes era só assim, fazia aqui os nossos clientes de Brasília e tudo mais. E isso foi pauta uma vez na mentoria. Eu falei, Vitor, como é que eu faço? Aí ele falou, começa a falar. Você já falou isso pra alguém? Você nunca falou, né? Tipo, eu nunca tinha... É verdade, um monte de gente fez projeto, fez obra. Cara, mas eu não sabia que vocês atendiam. Não sabia. Eu achei que vocês só atendiam em Brasília. Então, e aí a gente começou a ampliar. Então, hoje a gente já atendeu Sabrina Nunes, Italo Marcilli, Arno Alcântara, Henrique Carvalho, Vinagre... Guilherme Peck agora, Guilherme né? Peck. Tem uma lista aí de nomes top pra ele agora, que a gente acabou atendendo. E aí...
isso fortalece o quê? O que a gente ensina. Porque a gente faz aquilo que a gente diz que faz. Cuenca, né? Entregamos agora. Paulo Cuenca, Dani Nossi, enfim. 1.000 metros quadrados de escritório. Muito massa em Goiânia. Que maneiro. Então a gente nunca abriu mão do nosso propósito inicial, por mais que fosse mais fácil. Seria muito mais fácil. A maioria dos players abandonam seus negócios físicos e vão simplesmente vender curso. Isso. A maioria é mais confortável. Para mim, com 4 filhos, seria muito fácil, né? Porque a gente sabe que é extremamente lucrativo e quando você coloca energia numa única coisa, aquela coisa pode ser muito maior e tudo mais. Mas a gente, na nossa visão, Mindo, Alex, a gente está construindo um negócio de longo prazo. E o negócio de longo prazo, ele nunca pode ser firmado em cima de um único pilar. Então a gente criou um ecossistema, inclusive a gente tem sistema de gestão de obra, tecnologia, a gente tem empresa de automação residencial, a gente tem a parte do escritório de arquitetura, construtora, porque todos esses, né, abrimos até agência de tráfego focada para o mercado digital, de arquitetura e construção, produtora de vídeo, tudo focado nesse ecossistema. Para quê? Porque isso é uma coisa que tem longevidade. Isso daí você não destrói um castelo com fundações sólidas com uma pequena tempestade, né? Às vezes você vai passar por uma... cartas, né? Exatamente. Então a gente tá realmente... E a gente tá só no começo, assim. É muito claro pra gente que a gente não vai parar, lógico. Enquanto a gente tiver saúde e Deus permitir, a gente continua. Mas a gente tá no início, assim. E não temos pressa também, sabe? Eu vejo muita gente com pressa, querendo resultado rápido. Querendo ficar bilionário rápido. Cara, a gente veio... Lógico, no início ele é muito rápido, né? Veloz, assim. Você faz 6 em 7, você faz 7 dígitos, e aí múltiplos 7 dígitos, e não sei o quê. E aí você chega num platô e você fala, tá, e agora? Qual é o meu próximo passo? Então vamos horizontalizar, vamos abrir outros negócios. Então a gente está construindo isso, assim, não é uma visão... A gente não sabe quais vão ser os nossos passos. Por exemplo, essa história da pós-graduação é uma visão que a gente vem trabalhando de um ano para cá. Então, beleza, vamos amadurecendo, vamos estudar, vamos ver quem faz, vamos sentar com as pessoas certas. Mas não tem pressa, entende? Eu vejo muita gente, não aprendi isso aqui, tem que aplicar logo. E o pior é que a gente ainda tem fama de aplicar rápido, mas não é bem assim que funciona a nossa cabeça, não. Pode parecer, mas a gente tem muita paciência. A questão, assim, também não é você... A gente fala na obra, assim, né? Você pode ser boca aberta também, né? Boca aberta é aquele cara que a oportunidade está passando, o cara tá lá, entendeu? Vendo a vida passar, é boca aberta. A gente tá boca aberta. Então, assim, cara, isso pode ser uma possibilidade pra gente? Pode. O que a gente vai ganhar com isso? Né? Quais são os desafios que a gente vai ter que enfrentar? Quanto a gente vai ter que investir? Vamos conversar com gente que já fez a parada, essa coisa de estar num ambiente de grandes empresários e networking, de você pagar para estar nesses ambientes, né? Foi o que você sempre ali fomentou, né, na nossa mentalidade. E aí, cara, você senta, cara, já fez pós-graduação? Já fiz, foi maravilhoso. A parte difícil é só essa e essa e essa. Cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas ó, vai por esse caminho e eu ainda, né, e eu te ajudo. Se você precisar, a gente faz uma reunião online, eu te boto você em contato com fulano, com ciclano, com beltrano. Então, você tá... As portas vão se abrir. As portas vão se abrir muito e a mais gente, fácil. por exemplo, o sistema de gestão de obras, o Alex teve essa visão e a gente foi executar 3 anos depois. Que é um negócio gigante que a gente tem hoje. Tem centenas de assinantes lá que usam o nosso sistema de obras, que faz diário de obras, orçamento e tudo mais. Foi uma janela de 3 anos para a coisa acontecer. Então tem coisa, um método de lançamento. Eu lembro quando o Renan da ForBlue falou sobre lançamento meteórico lá no grupo da mentoria. No dia seguinte a gente implementou e a gente fez acho que 160, 180 mil reais com 2 mil de investimento. Porque era uma coisa muito simples, né? Falou, beleza, vamos fazer isso aqui. Isso aí também, né? É muito fácil. Agora, não, vou desenvolver um sistema. Peraí, quem vai fazer isso? Mais Eu preciso de um Renan sócio. segue lá no Mastermind até hoje. E o Thales do Meteórico também. Que massa. Que legal. Que massa. Aí eu lembro que foi bem isso, assim, o Renan, ele viu um lançamento do Thales e aí ele falou, gente, fiz um negócio aqui, deu muito certo. Gravou um vídeo de 5 minutos explicando, eu falei, que legal, vou fazer também. Tem que deixar claro que essa expertise, né? Assim, vou fazer um lançamento. Peraí, calma. Você conseguiu botar em prática rápido porque a gente já tinha feito outros lançamentos em formatos, então pegou toda aquela expertise ali e tal. Nada é do zero, né? Não, nada é do zero. Mas quando você tá no lugar certo, quando você tá com as pessoas certas, essas portas pra quem elas quer começar abrem. do zero, o Vitor também ensina como começar do zero também. Ainda ensina. Ainda tem? Existe. CCZ? Existe. Muito bom. Ajudou muita gente. Falando ainda porque, cara, volta e meia eu penso em matar. Por quê? Cara, tu já ajudou muita gente com aquilo ali, cara. Eu sei. Faz isso não. E fatura milhões por ano com o Pois é. Zero. Então.
Isso é uma... Para com isso, vamos tomar outro café e tá tudo certo. A gente mudou agora. Quem entrevista quem agora? Não Fala faça mais, isso, não fala faça mais. isso, não faça isso. É bom, é um pensamento que eu tenho com muita frequência, cara. Eu entendo que o tempo é finito, né? Sim. Sim. E ao longo do tempo e isso é uma reflexão que eles sabem, a galera do CCZ. Eu saí do CCZ, né? Hoje o CCZ é o meu time que toca. Legal. CCZ é o Como Começar do Zero, gente. Sim, Quem sim. tá ouvindo aí, ó, é o meu programa pra quem quer, em 8 semanas, colocar uma oferta no ar. E eu já acompanhei muitas pessoas que começaram no Como Começar do Zero e chegaram nos milhões e estão comigo hoje lá no Master, né? Sim. Só que, cara, na época que você estava na mentoria, tinha um grupo abaixo de 500 e acima de Sim. 500, né? E o que eu percebia? Que o meu tempo é o mesmo. Só que quando eu falava com um cara que, sei lá, faturava 500 mil, quando eu ensino uma coisa que ele faz 10% a mais de faturamento, ele faz 100 mil. Dá pra Sim. pagar o ano comigo. Sim. Quando eu ensino a mesma coisa pro cara que faz 100 mil, é a mesma coisa e leva o mesmo tempo pra eu explicar. E aí ele faz os mesmos 10% a mais. Só que aí é 10 mil. 10 mil não pagam um semestre comigo. E aí o que eu percebi com o passar do tempo? Que o meu tempo ele é melhor aproveitado quando eu tô falando com pessoas que vão aplicar aquilo como um multiplicador num volume maior. Uhum. Faz sentido? Sim. Porque ao mesmo tempo meu, é a mesma ideia. Só que dependendo, é o mesmo multiplicador. Só que dependendo de onde ele tá multiplicando, o impacto é muito maior. E aí eu comecei a ver que o meu tempo era melhor aproveitado para o mundo quanto maior fosse o faturamento de com quem eu estivesse falando. Sim. Se ligou? Uhum. E aí foi difícil pra mim pra caramba, porque eu tenho um compromisso com os Beto Solons, né? Beto Solon é o cara que eu ajudei do 0 aos milhões. E eu gosto disso, os Maranes. Sabe, o Marani, o Beto Solon é na área de moda masculina, o Marani é na área de restaurante. Só que eu tenho um compromisso com essas pessoas e eu tenho uma coisa que é quase romântica, né? Então, pra mim, é muito importante Pegou isso. mal, mas tudo bem. É o quê? Ah, pegou mal nada, é verdade. Se não é amor, é o quê, né? E assim, ao mesmo tempo, eu entendo que talvez hoje seja algo que mais me atrapalha do que me ajuda. Porque não tem 1 ou 2 ou 3, tem dezenas de pessoas, quiçá centenas ou milhares, que não compram de mim por um desses 2 motivos. Primeiro motivo, o cara faz milhões, alguém fala, você já aprendeu com o Vitor? Vitor, ele é aquele cara da galera do 0, né? Então ele não consegue entender que é pra ele, porque ele faz milhões, então como que o cara do 0 vai ajudar ele? E aí, por outro lado, o cara do 0 tá do 0. E aí ele fala, Vitor, eu não compro de você porque eu vejo que você é mentor do Cuenca, do Wendel Carvalho e de sei lá mais quem. Então eu ainda não cheguei no nível de aprender com você. E aí até eu explicar pro cara que eu consigo ajudar mesmo quem tá do 0, até o cara que fatura 400 milhões no ano, e eu provo, eu mostro o cara do 0 e mostro o cara de 400 milhões, cara, não é o que cabe na cabeça do cara entender. Sim. Porque normalmente o cara que ajuda o cara dos milhões tá desconectado do cara do 0. Eu, por algum motivo super esquisito, eu comecei uma mentoria agora em inglês, né? Uhum. E aí eu tenho 5 mentorados. Então, quando eu falo pro cara que tá no começo, não é do que eu lembro de 12 anos atrás. É do que eu tô vivendo agora, porque eu tô no começo lá. Sim. Só que é difícil do cara entender, sacou? Sim. E o que eu percebi? Que no meu negócio, né, agora que vocês estão me entrevistando, né? Cara, o que era uma vantagem competitiva, que é eu ter saco pra falar com o cara do 0 e ter capacidade de falar com o cara dos milhões, cara, tá sendo um motivo de atrito. Porque é muito difícil pro mercado entender que sim, na minha empresa eu posso ajudar o cara do 0 aos milhões. É difícil. E aí o que eu percebi? Que seria mais fácil se eu focasse em um público e matasse todo o resto. E cara, tá sendo bem difícil, bem desafiador isso, porque se eu tiver que escolher um público por carinho e afeição, é fazer pelo Vitor o que eu precisava lá atrás, né? Porque é mais romântico, né? Levar o cara do 0 aos primeiros 100 mil, depois o primeiro milhão, é mais romântico. Só que se eu gasto o mesmo tempo com o cara que já faz milhões, o impacto no mundo e o resultado é maior. E cara, é impossível não olhar pra isso. Então várias vezes eu flerto, meio que com fetiche de haverá um tempo em que eu não vou mais ter nada pra quem faz menos de 1 milhão. E aí vem uma coisa que aí pra galera não ficar nervosa, né? Tipo, não é que eu vou matar e tipo, vou tirar do mundo, mas eu tenho um fetiche de pegar o Como Começar do 0 e arrastar pro YouTube e deixar aberto lá, sacou? Então, eu não sou pago mais pelo cara do 0, mas tá lá, se ele quiser ele estuda ali e quando ele fizer 1 milhão ele me chama. E a minha alucinação é que quando eu tiver coragem de dar espaço, a minha contribuição no mundo vai ser ainda maior, entendeu? Porque, cara,
Uma boa análise mesmo. É uma boa análise. Uma boa análise. Talvez seja o caminho. Um cara que eu admiro muito é o Alex Hormozi. Vocês conhecem? Não. Não. O Alex, ele tinha um negócio de acelerar academias físicas. Então ele criou um programa chamado Gym Launch. E ele fez milhões com isso. Depois ele vendeu o negócio dele. E hoje, ele não tem um curso que ele venda. Ele escreveu um livro, ele vende por acho que $1 na Amazon. E esse livro é muito bom. E ele pega um curso dele que ele podia vender por $1.000 ou $2.000 e ele dá de graça. Ele abre no site dele. E se você quiser trabalhar com ele de forma mais próxima, você não tem como pagar ele para fazer a mentoria ou o mastermind dele. Você tem como aplicar para ele investir no seu negócio. E aí, se ele identifica o seu negócio, ele investe no seu negócio, conhecimento e ou dinheiro, e aí ele trabalha com a sua empresa, como um consultor ali, como um conselheiro. E aí, daqui a 2, 3 anos, ele chegando na tese dele, ele sai e ele recebe a diferença de equity que ele gerou. E eu olhei para isso e falei, cara, isso é interessante demais. Interessante. Porque aí tudo que ele fez antes, cara, prepara o cara para ele chegar no nível lá, que é faturamento, salvo engano, de $3 milhões, ou de EBITDA de $1 milhão. Então, ele pega tudo que forma esse cara que é com quem ele começa a trabalhar e dá de graça. Então, o curso que ele podia vender, ele libera de graça, o curso ele bota no valor mínimo possível e tal. E assim ele vai tocando a coisa. Eu olhei e falei, cara, isso faz sentido. O único problema que eu vejo disso tudo é que aquilo que é de graça. As tem pessoas não dão pouco tanto valor, Não né? valoriza. A pessoa não se compromete. É só isso. O dinheiro, ele é uma moeda de comprometimento, né? Se eu paguei, eu me comprometo. Então, Quem paga presta atenção, É. né? O dinheiro é agente da transformação. Eu É. acredito nisso com muita força também. pois é. É o único gap aí que eu vejo nessa ideia. Mas faz muito sentido mesmo. Faz. É um movimento ousado, né? É. Mas assim, o grupo de abaixo de 500 e acima de 500, eu já juntei um só. É? Então, Legal. E aí eu criei lá... Tem muita coisa que tá diferente da época legal. que você tava lá. E o Master Mágico, que era acima de 1 milhão, virou acima de 5 milhões. E eu Aham. criei um novo Master, que é de 1 a 5 milhões. Legal. Então, o que eu tô fazendo é que eu tô subindo as divisões, né? A divisão tava no 500, agora tá no 1 milhão. Tá no já. E aí tem uma nova divisão ali nos 5 milhões, eu tô fazendo assim. Sim. Mas haverá o tempo em que talvez tudo abaixo de 1 milhão não vai ser vendido, vai ser Sim. Gratuito. gratuito. Boa. Interessante. Mas é um movimento ousado que me custaria hoje muitos milhões por ano, entendeu? Então, enquanto isso, eu e minha empresa, a gente continua vendendo pra galera do zero, mas com esse fetiche aí de Legal. talvez um dia não ser mais assim. Legal, aprendendo aqui no podcast, hein? Exatamente. Isso aí. Com o nosso entrevistado aqui. Estamos aqui com o nosso entrevistado de hoje, Mas, Vitor assim, Damasio. Deixando claro que falta coragem, né? E falta certeza também de se é o melhor ou não. E ao mesmo tempo tem esse apego aí da galera que eu ajudei do zero e sigo ajudando, né? Mas se você continuar Isso que ajudando vale. de graça, né? Você Aí tudo vai bem, continuar então. ajudando. Realmente é muito romântico ajudar. A gente também ajuda muita gente do zero, né? A gente tem programa para quem tá começando, a gente tem programa para quem quer ser um profissional melhor, a gente tem um programa para quem quer ter uma empresa e aí a gente tem os nossos programas de aceleração também. Inclusive a nossa mentoria nasceu depois de muita insistência sua, né? Conta aí essa história, porque eu lembro que não foi fácil, não. Não Meu Deus foi. do céu. A gente tinha o curso e o Vitor falava... Já tinham quantos alunos na época? Devia ter uns 2.000, uns 1.500 alunos, né? Nossa. Em 2018, né? que a gente fez o 2018. primeiro. E aí eu lembro que você sempre falava, e a mentoria? E a mentoria vai chegar quando? E quando que vai ser a mentoria? Não podia, tinha qualquer assunto aleatório e você falava, e a mentoria? E a mentoria? Hoje a nossa mentoria já ajudou mais de uns 1.000 membros, né? Uau. Por Tem aí. gente já desde 2018, né? Desde 2018. Contabilizar isso. São empresários hoje que... Estava até olhando o relatório essa semana. Os nossos alunos, às vezes, entram faturando ali 25, 30 mil reais por mês e chegam a 200, 300, 400, R$500 mil por mês, Uau. fazendo projeto, fazendo obra. E Top, isso né? Top. E não é obra de empreitada, porque obra galera, de empreitada o pessoal bota muito dinheiro na conta e não fica E nada nada. fica. O com cara É. fala, eu tô com 10 milhões, 15 milhões Não tá, por né? ano em obra. Não, Aí tu vai não- ver, cara. O cara não dá conta de comprar o presente de Natal da esposa no final do ano. Se ele for muito organizado, vai ficar com 20, 30% disso no caixa, entendeu? E desse dinheiro ele ainda tem que pagar a operação dele. E ele tem que se pagar. Então, assim, o que fica é o. Entendeu? É nada. Né? É nada. Então, Mas a gente tem realmente hoje uma mentoria de aceleração, chama Bora Acelerar, inclusive. A gente pega o cara que já domina o método, porque o nosso método, se a pessoa não entender o método, né, ou enfim, ele entra na mentoria, ele ganha o método, justamente para nivelar ali o conhecimento, né? A metodologia, ela é muito
óbvia, assim. Acho que eu não consigo até nem dar outra palavra, porque tinha que todo mundo fazer assim. O mercado de construção não é soberba, não é, porque realmente é muito bom. O nosso método ele é baseado em resolver todos os problemas que a gente vê na obra e nos projetos. Projetos ruins, obras ruins, então a gente vai combatendo cada uma dessas coisas. O que tem no mercado hoje, que as pessoas chamam de metodologia de execução de obras, a tal da empreita mista, empreita global, empreitada global, administração, o pessoal chama também. Isso não é uma metodologia de execução de gestão de obra. Isso é só a forma como as construtoras e os profissionais estão recebendo o cliente. É tudo disforme, né? Então o pessoal... não tem ali cara, como é que você faz a tua entrega? Como é que é a tua organização? Como é que é o contrato com o cliente? Como é que é o teu marketing? Como é que você tem um negócio ali com uma previsibilidade, né? Que você tenha uma questão de recorrência, que você tenha um controle do que está acontecendo de processual para chegar naquele padrão de qualidade que a gente conversou aqui. Não, os caras pegam e fazem um contrato ali, ó. Sua casa vai custar 5 milhões de reais, você me dá tantos por cento na entrada, tantos por cento depois da etapa tal, e no final você me dá, na entrega final do objeto ali da casa, você me dá mais 20% aí nos finalmente ali. Isso aí não é uma metodologia de execução de nada. Isso aí é só a forma como você está recebendo o cliente, é só uma questão financeira. Então, assim, a verdade é que as construtoras, beleza, as grandes, né, construtoras têm processos mais alinhados, tem manual de operações, tem fichas de verificação, tem ISO, né, tem toda essa questão aí, né, porque eles investem mais. Mas o nosso objetivo é profissionalizar o grande mercado, que é o de pequenas e médias obras. Top. É o cara que não tem condição de pagar 40, 50 mil reais só pelo sistema, para ele implementar um mínimo de tecnologia ali, para ele poder ter um controle ali, não ter que ficar fazendo em planilha, não ter que ficar, entendeu, com os boletos dentro do bolso, aquela coisa toda. Eu falei, cara, eu preciso dar um mínimo de estrutura para que esses caras um dia cheguem a ser construtoras grandes. Senão só as grandes vão ser grandes e ponto, acabou, entendeu? Só que o grande mercado de construção, mais de 70% das obras no Brasil, eu falei de 82%, né, das obras, são obras informais. Mas o grande mercado, mais de 70% do volume de dinheiro do mercado de construção são as pequenas e médias obras. É a forma de uma casa, é um apartamento, é uma construção de uma casa, né? Os condomínios que não são prédios, incorporações. Então a gente dá essa metodologia para a pessoa, para ela implementar independente do momento da carreira dela. Então tem, lógico, as aplicações certas para o momento certo das pessoas. Né? É isso aí. Tá. Isso aí, e ajudar na cadeia, né? Pegar o cara lá, né? A gente, igual você falou, a gente pega o cara estudante ainda, com os nossos livros ali, com os nossos conteúdos, as nossas plataformas, a gente vai ajudando. Falei, cara, vem aqui, a técnica que você deveria ter aprendido na faculdade, se você não aprendeu, a gente vai te ajudar. A visão de mercado que você deveria ter, a gente vai te ajudar. A forma como você vai gerir os seus projetos, não é só saber fazer projeto, é como eu faço a gestão para entregar digamos assim, a questão do cuidado com o cliente, a experiência do cliente, né? Então, durante esse processo, o cliente, como é que foi a experiência dele? Não adianta só a técnica, né? Se você não tiver uma boa gestão, nem a comunicação eficiente com o cliente, chega no final e está frustrado, né? Ele se sente abandonado no processo, fica ansioso, né? E obra, a mesma coisa. Tecnicamente a gente tem que fazer a nossa parte, mas como é que você está fazendo a gestão do todo, com fornecedores, com cliente, com, né, todos os terceirizados e tal, e como é que está a experiência do cliente durante todo esse processo? Aí se você fechar esse círculo virtuoso aí, cara, não tem como você não crescer, porque o resto do mercado é muito informal, é muito amador. Então, em terra de cego, quem tem um olho só é rei mesmo. Você faz qualquer pequena implementação ali que a gente ensina, né, no nosso método e tal, os clientes chegam e falam assim, caraca, velho, que povo bom, né, organizado. Gente que começou há 1 ano e meio atrás tá faturando milhões, cara. Faturando milhões. E assim, a gente fica emocionado, né? O Samuel, Lorena lá de Maceió, o cara fala assim, ele me chama de potência, né? Potência, né, e tal. Ele chama todo mundo, na verdade, o jargão dele. É o jargão dele. O jargão dele. Aí ele fala assim, oi, vou só lhe falar, que isso tá bem forte, né? Cara, tô almoçando todo dia com meu filho, cara. Quanto que vale isso, irmão? Caraca. Quanto que vale? Ele falou assim, tô entregando obras sem nem ir lá, cara. Sem nem ir lá, não tá precisando de eu estar lá. Entendeu? Uau. 12, fechou 3 obras essa semana. Tô com 12 rodando ao mesmo tempo. O cara fazia 12 e não tinha vida. E obras na beira-mar ali. Ele milhões cada reforma. Tá sendo conhecido como construtora das estrelas lá. Só fazendo obra de altíssimo padrão, dos políticos, dos famosos, dos influenciadores, dos arquitetos mais tops da cidade. Os grandes advogados. Então, realmente é muito gratificante. Os advogados que deram certo. Né? Não é advogado da UFRJ, entendeu?
Eu acho que você deu muito mais certo Você que deu muita muito mais certo. jogada por Aliás, aí, né? muita gente deu certo por sua causa, ainda bem que você não deu certo na advocacia. Cara, Muito pensando, obrigado. de verdade, cara. Eu estudei concurso, né? Pra concurso. E no começo do VDcast, agora eu só entrevisto, né? Já tem, sei lá quantos episódios, mais de 200. Olha aí. Mas os primeiros do VDcast foram monólogos meus. Foi eu contando a história, que é a minha história, mas que é a história de um monte de gente que tá em Sim. casa. E tem um que eu falo da época que eu estudei pra concurso Caramba. público. E graças a Deus que eu não passei, né? Nossa, o Alex Imagina, também cara. estudou. Meu Deus do céu. É. O Alex também. Eu tinha pesadelo com concurso público. Terrível, né? A minha Minha turma da mãe- aeronáutica minha já é mãe me tenente-coronel já, ligava. pô. Os caras estão quase aposentando. Não podia sair um edital de concurso que minha mãe me ligava e falava: Minha filha, você é tão inteligente, faz um concurso. Então, Cara, mãe, justamente por isso. Justamente por isso. Não, é diferente. Aí cara, ela na falava realidade. assim: Eu sei que você passa. Eu pensava assim, cara, pior O problema sei é que eu passo, né? mesmo. Pô, se Eu parei de fazer passar- concurso, sabe quando? Porque eu era bom em fazer concurso, eu fazia o concurso, né? E aí eu não passava. Eu não era bom em passar, eu era bom em fazer o concurso. Né? Eu já sabia como é que era. Eu ia, pegava, eu sabia todo o meu modus operandi. Era quem eu era. Quem eu era concurseiro. Só que aí uma vez eu pensei. Porque eu ia lá, eu fazia, e depois eu via que eu não tinha passado, né? Aí eu vi que o objetivo era passar. Aí eu fui ver o que ia acontecer depois de passar. Aí você falou: Pá, Aí eu falei, ih, não vai dar não. Porque quero não. se eu passar, eu deixo de ser concurseiro, aí eu viro concursado, mas não quero não. Essa parte Essa não vida de me concursado, interessa. Essa parte não vou A querer. vida de concurseiro é interessante. De concursado não é legal. Não é fácil mesmo. Não. Lógico, assim, também é digno, igual o Uber, né? Claro, É óbvio, claro. muito E digno. tem gente Muita que tem gente. vocação, tem gente que faz um excelente trabalho. Sim, Mas não é o precisamos caso dessas da maioria das pessoas, né? né? Precisamos dessas pessoas, né? Nem todo cara, nem Mas todo não mundo era o nasceu meu pra empreender, caso. não. Eu tinha pesadelo, assim. Eu tinha pesadelo. Passei num concurso. Era um pesadelo que eu tinha. Eu Era nunca fiz verdade, um concurso na vida, mas eu tinha pesadelo como se eu tivesse passado no concurso. Acordava suando frio. Ela Assim. acordava aflita, eu falei, o que foi, amor? Sonho que eu morri? Não, sonho que passei em concurso. Pior, amor. Pior do que isso. É sério. É verdade. Ai, cara, só- vocês já ouviram algum VDcast? Já ouvi, já. É. É. Então, assim, meu objetivo no VDcast é que as pessoas que estão em casa conheçam uma pessoa maravilhosa, no caso, duas pessoas, ou três, né? Considerando a barriga. Então, conheçam pessoas maravilhosas, empreendedores que inspiram, e são vocês. Mas a outra coisa é que eles saiam desse episódio com algo prático, algo que eles possam implementar. Algo Legal. que eles possam, daqui a um ano, encontrar vocês e falar: Nossa, Rafa, nossa, Alex, cara, eu implementei aquilo ali e trouxe tanto resultado pra mim, obrigado. Legal. Então, o que, que a gente pode trazer de coisa prática pra eles, pra sair desse episódio diferente? Pague para ter acesso. Acho que foi dos grandes aprendizados que a gente teve com você, e há muitos anos isso, e quando a gente paga para ter acesso, a gente se compromete, a gente vai encontrar pessoas cada vez que estão pagando mais também, então isso vai te puxando de alguma forma. O ambiente, ele tem esse impacto muito forte na gente, então pagar para se conectar com pessoas melhores, você paga para aprender, e o conhecimento, no final das contas, é importante, mas é o que menos importa. Quando você paga, você acessa pessoas. E aí essas pessoas, elas muitas vezes são a ponte, elas são uma resposta. Às vezes, na mentoria mesmo, eu ia para ouvir algo para mim, mas como eu estava tendo acesso a outras pessoas, eu aprendia com as outras pessoas. Então, se fosse, por exemplo, não, eu vou pagar só pelo Vitor. Não, eu pagava pelo ambiente. Eu pagava por estar naquele ambiente ali. Então, é um conselho que a gente dá para muitos dos nossos alunos. Cara, paguem o tempo inteiro. Quanto mais você pagar, você tem que ser o cliente que você quer ter, né? Esses VDcasts, se você só chama mentorando seu, eu imagino que sejam cheios de frases suas, né? Mas essa é uma que a gente também aprendeu com você. Você tem que ser o cliente que você quer ter. Então, você pagar para ter acesso, você querer realmente ser uma pessoa melhor todo dia e buscar esses ambientes que vão te elevar, né? Concordo com a Rafa. Foi, assim, acho que a essência do que a gente falou aqui hoje, né? De você acreditar em você, investir, sair desse espiral do inferno aí, sabe? Dessa indústria do diploma inútil, do bacharelismo, sabe? Tirar essa coisa que colocaram na nossa cabeça, né? Quebrar mesmo esses paradigmas. E para nossa galera, engenheiro, arquiteto, sair realmente dessa caixinha de arquiteto. Eu sou arquiteto, eu sou engenheiro. Não, cara, você precisa ser muito mais do que isso hoje em dia, né? Para você ter esse conhecimento mais abrangente, né? Até do ponto de vista de humano. Muita coisa que a gente aprendeu contigo foi a questão de psicologia mesmo. Cara, como é que eu trato o meu cliente? Como é que eu trato as pessoas que estão perto de mim?
né? A questão da amorosidade, cara, não ser o cliente que eu não gostaria de ter, eu só quero o dinheiro que venha para mim sorrindo, né? Tinha toda essa coisa, né, que a gente vai, cara, isso aí faz sentido, sabe? E aí aquilo começa a permear ali, é o jardim do nosso negócio, né? E aí vai atraindo as borboletas, né? As coisas boas vão vindo pra gente. Né? Então é pagar realmente, mas pagar para estar perto de pessoas que têm valores alinhados, sabe? Pessoas que têm resultado, mas que esse resultado veio através de ações legais, sabe? De valores, de ética, de transparência. Né? Então, assim, a comunidade que você criou é muito disso, sabe? Que os caras não estão ali para ganhar dinheiro a qualquer custo, sabe? Tem todo um jardim florido ali ao redor que sempre que a gente encontra com a galera, a gente fala, tá aí, ó, tem uma marca registrada aí. Parabéns, pô. Parabéns. Que massa. E galera, quando vocês olham para o futuro, para onde vocês se veem? E caminhando, né? Porque em 2016 vocês não imaginavam viver o que vocês estão vivendo agora em 2024, né? Sim. Mas e agora em 2024? O que vocês pensam para 2030, por exemplo? Daqui a 6 anos? Pergunta difícil. Acho que até lá eu já vou estar com 7 filhos. Tá no quarto? Né? Não sei, Vitor. Eu vou te falar assim que hoje eu tenho uma clareza de fazer um planejamento, né? De jogar minha âncora aí pro futuro. No máximo daqui a um ano, sabe? E a gente vai fazer o nosso melhor, a gente vai estar conectado com essas pessoas. É hoje, né? Você vê o agora. Né? Assim, porque assim, a gente viu, cara, nesses últimos anos, tanta coisa mudar, né? De repente, veio pandemia, veio não sei o quê, vem crise. De 4 em 4 anos vem uma bomba. Ou é uma questão social, ou é uma coisa política, ou é uma coisa, né, de saúde. Alguma coisa acontece no mundo ou no Brasil e é o que é, né? Então, eu jogo o meu olhar tipo o farol de um carro. Cara, à noite, né? Então, assim, o que eu consigo enxergar mais ou menos aqui é onde o farol alcança dentro de um contexto de normalidade. Então eu vou fazer um planejamento de esforços, vou jogar esse meu olhar para o futuro para onde eu consigo ter alguma ação concreta, aquele círculo de influência, né, e não de preocupação. Então eu não quero aumentar muito esse círculo para eu sofrer com coisas que eu não consigo colocar a mão e não consigo, né, de fato atuar nisso. Então dentro de um espectro ali de um ano eu consigo sentar com a Rafa, eu consigo... Poxa, Rafa, a Aninha vai nascer, então nos próximos meses vai ser assim, assim, assado, vamos terminar a nossa casa e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, a empresa tal está precisando de um pouco mais de atenção, a gente precisa melhorar as vendas aqui, a gente precisa contratar gente para aqui, para cá, então a gente consegue, dentro desse espectro de um ano e meio, a gente consegue, né? Agora assim, o que eu quero para daqui a 2030, para daqui, cara, já é aquela coisa do necrológio, né? Tipo assim, cara, eu já jogo, se for para jogar para frente, eu jogo muito para frente. Qual vai ser a história que eu vou ter construído, o legado que eu vou ter deixado no meu último dia? O que vão falar de mim no meu enterro? Quem eu fui? Quantas pessoas eu ajudei? Qual o tamanho da família que vai estar ali ao redor? Né? Esse vai ser o meu legado. Isso vai me tornar eterno aqui. Entendeu? Agora, fora isso, cara, uma ansiedade, um sofrimento desnecessário que a gente se coloca de uma forma que você não tem controle. Há 5 anos atrás, eu não imaginaria que a gente estaria aqui, cara. 10 anos atrás, coitado de mim, cara. Onde é que eu tava na vida? Né? Quem eu era? Coitado, né? Tipo assim, isso aqui comprou na planta, né? Comprou na planta. Comprou na baixa. A gente vai fazer 15 anos de casado esse ano. Tipo assim, comprou na planta. Você olha assim, o Alex de 15 anos atrás, cara. Foi Deus, né, irmão? Foi Deus, cara. Exatamente. Então, se a gente não se preocupa... Vamos lá, a gente entra no avião. Eu relaxo, eu durmo. Eu tô tranquilo. Eu nem conheço o piloto, não sei nem quem é o cara. Não sei se ele tá no mau dia, não sei se ele bebeu, não sei, mas eu relaxo. Por quê? Porque eu não posso fazer nada. Eu entrei no avião, tô ali. No ônibus, eu conheço o motorista? Não, mas pego ali meu celular, vou resolver minhas coisas, toca a vida. Por que eu vou ficar me estressando se eu sei que a minha vida quem tá no controle é Deus, cara? Então, vou fazer minha parte e vou relaxar. Tá tudo certo. Tô trabalhando de forma honesta, ele vai botar no meu bolso o dinheiro que ele achar que tem que botar. Se eu tiver dentro do propósito dele, né? Se eu tiver fazendo bom uso disso. Né? Então assim, cara, se eu tiver dentro do propósito dele, eu acho que ele vai ficar me dando munição pra, né? Pra gente guerrear aqui no propósito dele. Se não, cara, vai ser eu comigo sozinho e eu por mérito próprio não consigo fazer nada, né? Nada. A oração diária que a gente faz é de realmente amar a vontade de Deus. É aquela que seja feita a sua vontade. De verdade, né? De verdade. Né? Seja feita a sua vontade do meu jeito, né? Não, é que seja feita a vossa vontade mesmo e que eu possa amar a sua vontade, independente de qual seja. Então, é um esforço que a gente faz, então não dá pra pensar de 30 anos. Se a gente for pensar daqui, né, 2030, não sei lá, qual é a vontade de Deus. Ele sempre tá olhando de um ângulo que a gente não consegue enxergar.
E aí é entregar realmente nas mãos dele. E o plano dele é Acho que é sempre melhor do que o nosso. Para quem fez algum tipo de planejamento para daqui a 5, 6 anos e realmente tem esse olhar para Deus, para a questão humana, para a questão da moralidade, da ética, do amor mesmo, igual você falou, os planos de Deus foram 15 melhores. anos atrás eu falava, pra mim, a minha vontade de ser mãe já tá resolvida. Tive a minha primeira, Uau. né, e tá ótimo. Ela, diria, tinha medo né? ela tinha medo de ter o segundo e fala assim, nossa, mas será que eu vou amar Eu tanto? falava isso direto, eu falava, caraca, amor, meu Sério? medo de ter o segundo filho é, será que eu vou amar igual eu amo a Maria? Meu Deus. E agora, E no cá quarto? estamos. O amor vai multiplicando, Só aumenta, né? Vai aumentando. O coração dilata, o negócio. É uma coisa bonito. doida, Vitor, que a gente começa a amar os filhos antes deles virem, cara. E não é a Aninha que tá aqui, não. Essa já é fácil, né? Porque ela fica aqui me chutando. Enquanto vocês estavam falando, eu tava aqui me ajeitando. Ela chuta a Você com a mão na costela. barriga. Ela chuta a costela. Agora tá É você naquela amar fase os que que vai não assim, ó. É no você amar âmago. os que não vieram ainda, cara. Uau. É uma abertura realmente assim pra vontade de Deus. Você fala assim, cara, se os que estão aqui eu já amo tanto, por que eu não vou querer os próximos? E que seja feita a vontade E dele. que seja feita a vontade dele, cara. Sim. E assim, e ele sempre honra. Ele sempre honra, sempre honra. Eu sempre falo, eu sou mais próximo a cada... Quanto mais filhos eu tenho, mais próximo eu me torno. Seja financeiramente, seja mentalmente, seja... Ele vai te dando força, ele vai te dando... Né? Você que tá nessa jornada de emagrecer, de ganhar massa muscular, de não sei o quê. Tenha mais filhos. Tenha mais filhos. Você vai ver o que é propósito, né? Aquela coisa do pai ali, vou trabalhar e tal, porque tem gente que depende de mim aqui e tem aquele amor infinito, né, e tal. E eu não... Né, você agora quer viver muito mais. Você falou isso pra tudo, mim. né? Não, cara, agora eu tenho que viver muito, cara, porque eu quero ser avô, agora eu quero ser o quê, e tal, e tal. E é sobre E isso, avô cara. deve ser muito mais louco mesmo. Muito né? mais legal, falar sério, cara. É, exatamente. Você só faz a parte boa, né? E eu te desejo isso, cara. A parte fácil. E eu te desejo isso, cara. Amém. Você seja cercado aí por muitos e muitos netos aí, deixe seu legado. Né? Muitos pequenos Damásios por aí. Né? Nossa, Amém. tá precisando de gente boa nesse mundo. É, Tá cara. precisando de gente boa. Cara, tá doido, cara. Tu é um cara incrível. Por que você não vai se multiplicar? Tá doido. Ué, eu tô fazendo o meu melhor, irmão. Tô me parecendo. Demorei, eu tava meio no mundo. Aí agora eu tô no caminho. Graças a Deus, irmão. Graças a Deus, a Isabela tá aí Natália. com 4 meses já. Ai, que linda. Linda. E já foi pra primeira viagem no Primeira exterior. viagem internacional. Essa geração que nunca viajou de econômica. Nossa, né? é. Que Deus siga abençoando. Amém. E ó, onde que as pessoas que estão em casa podem seguir aprendendo com vocês, conhecendo mais vocês e o trabalho de vocês? Bora na obra. Rafa Brasileiro e Alex Brasileiro. Ah, Esses Instagram. 3 perfis aí, a gente Massa. traz bastante conteúdo. No Bora na Obra é muito pro cara que é arquiteto, que é engenheiro, né? Pro construtor. E nos nossos perfis a gente fala um pouco mais de... Eu mostro as obras que eu faço, né? Eu mostro os charutos que eu fumo, eu mostro as motos que eu fico tentando botar pra funcionar, né? Os O Opala Opala que velho, ele tá- os Opala velho que tem 4 anos que eu não consigo tirar da oficina. Tá na mão do... É isso, é a minha vida. Outro ali. mercado, próximo mercado, já sei. Em 2030 a gente vai lançar Reforma um de curso carro, pra... de moto. É, cara, eu acho que em 2030 o Opala tá mecânico. pronto. Pronto, é um bom. É igual aquela piada, Pô, mas né? tá mais difícil que obra, hein? Tá. Nossa, Tá com tá. vocês? Tá mesmo. Que Mas massa. é isso. Podem acompanhar aí. Obrigada pela... Obrigado, Maravilha. Eu cara. tenho uma Pela última pergunta, oportunidade. posso? Lógico. Eu quero de cada um. Por favor. Vê quem vai primeiro aí, quem vai primeiro. Quando você faz uma postagem lá nos stories, só uma parte das pessoas vem. Sim. Quando você posta um vídeo no YouTube, só uma porcentagem dos assinantes vem. Mas se você pudesse deixar uma mensagem para todos os empreendedores e empreendedoras do Brasil e do mundo, com 100% de abertura, o que você deixaria? Dá pra fazer um minuto de silêncio e pensar. Que pergunta Para os difícil. empreendedores, cara, eu falaria sobre coragem. Coragem. Eu acho que sem isso, todo o resto é inútil. Toda a técnica, toda a estratégia, todo o networking, eu, durante a minha jornada, eu vi muita gente naufragar mesmo, parar no tempo, parar no meio da estrada, por falta de coragem. De se arriscar, de colocar... Mesmo a gente mostrando muitas vezes que a gente fez e funcionou, que vários fizeram e funcionou, né? E funcionou para eles também e tal. Mas a pessoa, às vezes, por uma questão de crença, por uma questão de não confiar nela própria, por uma questão, às vezes, de pensamento, alguma questão familiar, não sei o que acontece. A pessoa, ela não vai, ela não... É igual a gente falou de aplicar, de investir, de se comprometer mesmo, né? Então tem que ter coragem, cara. Tem que ter coragem, tem que dar esse salto, entendeu? De pular o muro mesmo e correr atrás do resultado.
Então, para mim, a grande virtude dos grandes empreendedores, né, dos grandes empresários, os grandes seres humanos da humanidade, meu irmão, até desde Jesus, entendeu? Coragem. Coragem, porque não foi fácil para ele. Não foi fácil passar pelo que ele passou, os santos, cara, todos os grandes nomes da humanidade, os grandes empresários, os grandes, você fala assim, você pega a jornada do cara, você vai ler a bibliografia do cara, coragem, cara. Coragem, você pega a história lá do Flávio Augusto, o cara pegou 20 conto lá no cheque especial, juros altíssimos e tal. O cara, ele sabia do potencial dele, ele sabia, ele entendia daquele mercado, ele falou assim, cara, eu vou fazer esse negócio dar certo. Né? E ele tinha ali ao lado dele a esposa, ele tinha gente que acreditava nele, mas principalmente ele acreditou nele. Né? Então ele teve essa coragem de bancar ali e correr atrás do resultado, se arriscar. Quem tá nesse mundo que não quer se arriscar, cara, porque assim, esse mundo aqui, cara, não adianta se apegar com isso aqui, entendeu? Não somos cidadãos desse mundo, né? Nós somos cidadãos do outro lado. Então aqui a gente tá de passagem. Então as pessoas querem se agarrar com algo que é irreal isso aqui. É irreal. Então faz o que teu coração tá mandando você fazer, cara. Acredita. Porque senão, de alguma forma, a vida vai passar. Você acreditando em você ou não, você se arriscando ou não. Só que o triste é a pessoa chegar lá na frente, né? Que a vida já passou. Poxa, e se eu tivesse? Né? Se eu tivesse acreditado, se eu tivesse me arriscado, se eu tivesse, né, dado esse passo, minha vida hoje seria muito diferente. Eu não estaria num concurso público, né, e numa profissão infeliz, eu não estaria dirigindo Uber, eu não estaria não sei o que e tal, entendeu? Então, assim, a nossa vida realmente, lógico, está nas mãos de Deus, mas a gente tem um livre-arbítrio, né? Então, as rédeas estão muito mais na nossa mão do que a gente imagina. Então, essas coisas, elas influenciam, elas interferem, mas elas não são definidoras realmente do nosso resultado. As crises, o mercado está prostituído, o mercado está difícil, o mercado de obra isso e aquilo, mas quem está tendo coragem de falar assim, cara, eu vou fazer diferente, eu vou investir nisso aqui, eu vou atrás, as pessoas estão tendo resultado, cara. Em todas as áreas, né? Os advogados, os empreendedores, né? Quem está arriscando, está botando o dele ali realmente, né, aplicando ali e correndo atrás, tá tendo superação. Então é coragem. Acho que é difícil acrescentar algo depois dessa, né? Porque essa acho que é o conselho mais macro. Acho que ter uma hierarquia muito clara das coisas, ter uma hierarquia da sua vida. Esse foi um ponto que talvez a gente tenha demorado demais, eu em especial, demorado demais para entender que acima de tudo a gente precisa colocar Deus em tudo que a gente faz, né? É uma cópia de um e-mail, é uma relação com um colaborador, é um cliente, é um aluno, enfim. É sempre colocar ali Deus no primeiro plano. Entender que família, ela tá ali, o trabalho tá para servir a família, né? Então, eu vejo muitos empreendedores que abrem mão da família. Muitas mulheres que deixam de ter filhos porque não conseguem conciliar, não acham que é possível. E isso é uma inversão doentia que a sociedade fez na vida das pessoas, de que o dinheiro, de que o trabalho era mais importante. Essas coisas são importantes, lógico, a gente vive num mundo material. Você ter dinheiro facilita muita coisa. Você andar de classe executiva, de primeira classe, é muito mais confortável do que você andar de ônibus, vamos dizer assim. Então, é lógico que o dinheiro ele é importante, mas ele tem que existir para servir a algo, porque senão você entra num vazio existencial. Não adianta, todo o dinheiro que você ganha. Em 2018 eu estava já com muito dinheiro, a gente já tinha condição de, sei lá, viajar para onde a gente quisesse, andar no carro que a gente quisesse, fazer muitas das coisas que o dinheiro compra ali, mas tinha um buraco dentro do meu peito. E isso só se preenche com o amor de Deus. Nada vai preencher. Então, se você não colocar isso, não adianta você empreender, não adianta você comprar curso, não adianta você vai chegar ali na frente, logo você vai morrer na praia. Vai olhar e vai falar assim, o que eu estou construindo? Qual o sentido disso tudo? E aí você vai viver o grande buraco do vazio existencial. Então, leiam o livro do Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido, porque esse livro ele é um divisor de águas mesmo na sua visão de mundo. E aí tudo que você fizer vai dar certo.
Independente da área, independente se é empregado, empreendedor, um mega empresário, um bilionário, se tiver sentido, se aquilo tiver um sentido maior, um propósito maior, a serviço de alguém, fazer as coisas menos pela gente, mais pelos outros, ter essa vontade de ser como uma vela que queima, porque às vezes as pessoas querem muito, eu vejo principalmente os empreendedores iniciantes, assim, eles querem muito os mais novinhos, né? Eu quero comprar um carro, eu quero uma coisa, e tá tudo bem, você ter uma vida boa é realmente muito bom, é maravilhoso, é confortável, mas quando você não tem um alinhamento de propósito, de missão, de sentido claro, essas coisas, elas vão embora e elas não ficam. Que maravilhoso, casal. Grato demais pela história e pela contribuição de vocês aqui, o tempo que vocês focaram aqui em compartilhar o que vocês viveram, o que vocês construíram, e que seja só o começo de tudo que vocês ainda vão construir e viver. Obrigado, Vitor. Obrigado, Vitor. Sempre bom estar com você. E vocês estão assistindo a gente, eu não sei para qual câmera que eu tenho que olhar, mas para essa daqui, vou olhar para essa daqui então. Vocês precisam estar perto desse ser humano. Ele realmente é diferenciado, ele reúne pessoas muito incríveis. Isso daqui que vocês assistem gratuitamente é a ponta do iceberg. Paguem para ter acesso. É isso aí. Obrigado, cara. Obrigado. Valeu. E se você estiver assistindo no YouTube, clica para conhecer a história de outros empreendedores digitais do bem. Eu sou Vitor Damasio e esse é o VDcast, o podcast para você que vive ou quer viver dos seus negócios digitais.